Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, eighth graders? Are you guys missing Teacher Leo? I hope so, because I know I am. Well, I still have Teacher Leo online anyway, and you can see me on Thursdays, right? So, yeah, that's a win-win for both of us. Boys and girls, vamos lá, boys and girls, falar um pouquinho de Latin America. A gente vai falar sobre a América Latina, but we're talking about just the economy, okay? Last class, we were talking about the geographical part, like the physical part, like the fauna, flora, about rivers, about the mountains and stuff like that. But now we're going to a more interesting part, right? Vai falar um pouquinho mais da parte econômica, de como é que funciona a economia, pelo menos das principais economias da América Latina. E aí a gente tem Brazil. Yeah, Caraca, Tokyo and Japan. Brazil, 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 Zil. Ow! A gente vai falar, obviamente, o Brasil como uma das potências da região, né? Infelizmente é uma potência. Potência, vamos falar sobre essas potências. Mas, para a região, o Brasil é uma das grandes economias, sim. Certo? Então, vamos lá, falar um pouquinho Latin American Economy, mas a gente vai abordar outros contextos também. Então, vamos lá. Latin America as a region has multiple nation states with varying levels of economic complexity, né? Então, América Latina é uma região que tem múltiplos países, né? E aí vai ter uma variedade imensa, uma complexidade, vai ter algumas economias bem mais complexas do que outras, vai ter economias que bem menores, né? Porque países bem menores, então ataca, digamos assim, um, é muito mais específico, né? Atua em nichos específicos, mas um país como o Brasil, um país de dimensões continentais como o Brasil, não pode se dar esse luxo, né? O Brasil tem que explorar vários contextos econômicos. Então, vamos lá. The Latin American economy is an export-based economy, consisting of individual countries in the geographical regions of North America, Central America, South America, and the Caribbean, ok? Então, a América Latina, né, é um contexto até interessante se falar sobre isso, mas a América Latina ela vai ter aí países que fazem parte da América do Norte, exatamente. A gente vai ter países que fazem parte da América Central, a gente vai ter países que fazem parte da América do Sul, e a gente vai ter países que fazem parte aí do território caribenho, certo? Que país? Um país em específico, né? Ele que faz parte da América do Norte, mas ele também é considerado parte da América Latina, é o México, certo? O México, esse país aí, ele comporia essa América do Norte com 4 países, né? Não 4, 3 países e uma região, né? Então a gente tem o Canadá, Estados Unidos, a Colômbia e ainda tem a Groenlândia, que a Groenlândia faz parte do território norte-americano, mas pertence ao país chamado Dinamarca, na Europa. Okay? The social economic patterns of what is now called Latin America were set in the colonial era when the region was controlled by the Spanish and Portuguese empires. Então, esse trend, né? Esse formato econômico que a gente tem é aquela história, tudo tem um porquê, né? E para a gente entender o porquê das coisas, a gente precisa voltar no passado. E para a gente voltar no passado, a gente precisa estudar a história, tá? Então a relação, esse formato socioeconômico da América Latina tem uma relação direta com a forma pela qual nós fomos colonizados pelos portugueses e pelos espanhóis, tá certo? Na sua maior parte. Alguns países aí, eles foram colonizados por outros, né? A gente tem aí, por exemplo,
países colonizados pelos holandeses, países colonizados pelos franceses, mas são geralmente países pequenos, às vezes até ilhas ali do Caribe, a gente tem aqui na América do Sul também, como as Guianas, né? Guiana Francesa, tem a Guiana Inglesa, tem também a Inglaterra, alguns colonizados pela Inglaterra, a Guiana Inglesa, que é só Guiana, né? E a gente tem Suriname, que Suriname aí é dos holandeses, né? Pertence hoje ao território holandês, faz parte do reinado holandês. Ok? Então, vamos lá. Up until independence, the year 19th century, colonial America tried to work things out. Many parts of the region had favorable factor endowments, the part of precious metals, mainly silver tropical, e por aí vai. Então, aqui para resumir, né, a forma que foi colonizada influenciou de maneira, né, influenciou no sentido cultural. Hoje a gente tem essa cultura muito próxima ali daquela região da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, mas influenciou negativamente na economia, e é por isso que os países da América Latina são países que realmente têm uma situação meio complicada do ponto de vista econômico, né? So we have this heritage coming from countries like Portugal and Spain, the Iberic Peninsula there in Europe, and this is the reason why our economies are not thriving economies, right? Is this the only reason? No, because we as nation, we as people, we cannot blame everything on the past. We gotta blame ourselves. We gotta have some of the blame. And of course, it's important to study the past, but it's also important to look at the future, okay? And what's ahead of us, and what mistakes we made ourselves, okay? Então, é importante não só que a gente vai estudar o passado para entender como as coisas são hoje, o porquê, mas a gente também não pode botar a culpa só, única e exclusivamente no passado. É verdade que nós sofremos uma colonização de exploração na maior parte do território, sim, né? Eu até falo isso em outra aula que eu dei, não lembro qual foi o grupo que eu dei, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Brasil. E a gente tem a região sul como a região mais desenvolvida do Brasil em todos os aspectos sociais, econômicos, etc. e tal. São Paulo é o estado mais rico, mas aspectos sociais, números, assim, fica atrás desses estados. E a gente vai entender, né? E o Nordeste é o pior de todos, né? E aí a gente vai na história, a gente vê como o Nordeste foi explorado, como o Nordeste foi usado, veio né? A colonização foi de exploração mesmo. Vieram aqui só para usurpar, só para levar o que podiam de riqueza. Tanto é que hoje a gente tem praticamente a floresta atlântica, né, quase que totalmente devastada, né? Eu vou chegar lá. E na região sul, por exemplo, na região sul, a gente tem uma colonização mais de povoamento, tá? Então, por conta ali, né, se a gente olhar no mapa aqui brasileiro, a gente vê aqui, por exemplo, que essa região aqui, se a gente pegar esse pedaço Tratado de Tordesilhas, passava mais ou menos por aqui, e essa região aqui, que era o que interessava para Portugal, era uma região relativamente protegida, né? Mas aí começam a invadir e chegar nessa área. Mas você vê que essa área aqui, ó, você tem vários outros países. Então, existiam tentativas de invasões o tempo todo. Então, o Império Português, para evitar essas invasões, disseram assim, vamos povoar isso daí, vamos incentivar para que as pessoas vão para essa região para povoar logo, porque tendo gente lá, tendo fazenda, tendo sítio, as pessoas dizendo essa terra é minha, elas mesmas vão proteger essas regiões. Então, houve um incentivo, e mesmo quando não tinha mais como mandar portugueses para essa região, houve um incentivo também de espanhóis, houve um incentivo até de alemães e depois italianos, mas, assim, houve um incentivo da colônia, do Império Português, dizendo assim, vá, eu lhe dou um pedaço de terra, mas você está no território brasileiro. Você pertence ao território brasileiro. Então, você tem essa região muito mais desenvolvida sobre vários aspectos, certo? E a gente tem o Nordeste hoje
uma das regiões mais pobres do Brasil, está crescendo muito no Nordeste, mas por conta disso daí. A gente tem que apenas culpar a história? Não. A história explica muita coisa, mas também erros vão acontecendo dentro do processo, tá certo? Então, a gente também tem que ser capaz de olhar, entender os erros do passado, para não cometer esses erros novamente, mas a gente tem que olhar para trás, para ver o que aconteceu, aprender e depois olhar para frente, se certificar de que a gente não vai cometer mais esses erros. Alright, boys and girls. Então, vamos lá. As of 2016, the population of Latin America is 633 million people, and the total gross domestic product of Latin America in 2015 was 5.3 trillion US dollars. Então, que números de 2016, já bem defasadozinho, né? 5 anos atrás, a população da América Latina era de 633 milhões de pessoas e o produto interno bruto, né, Total Gross Domestic Product, é o equivalente a produto interno bruto total da América Latina. Isso em 2015 era de 5,3 trilhões de dólares. Se eu não me engano, o Brasil é em torno de 1,8. Vamos ver aqui Brasil, né? Brasil. Vamos não. Main economies in the current era. Vamos lá. Main economies, é isso que interessa para a gente aqui. Brasil, vamos falar do Brasil aqui, né? Brasil, então, sim, currency appreciated by 30% the stock market, return 70. Vamos lá, falar, tarará, aqui ainda fala da época de Dilma Rousseff, né? Aqui já fala do impeachment. The economy em 2016, ela tinha saído, pensei que fosse 2017. The economy in Brazil is recovering from most of the recession since began tracking economic data. Né? Vocês estão na faixa aí de 13 anos, mais ou menos, então 5 anos é muito tempo atrás para vocês, né? Então 5 anos vocês tinham na faixa de 8 anos de idade, provavelmente não se interessavam muito por leitura, saber o que estava acontecendo no mundo, então, mas vocês certamente devem saber que Dilma Rousseff, né, ela foi empichada, né? Foi feito um processo de impeachment, se transformou, né, em realidade, né? E aí o Brasil entra num período assim de muita dificuldade, tá certo? Mas aqui a gente quer informações mais gerais, né? Economy of Brazil, a gente já fala muito sobre o Brasil, então não vou perder muito tempo aqui. A gente tem Argentina, a gente tem Colômbia, a gente tem México, a gente tem Chile, foreign investment. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um desses, né? Economy of Argentina. A Argentina é considerada um país, a Argentina is a developing country, okay? It's the second largest national economy in South America behind Brazil. Ok, então a Argentina é um país considerado um país em desenvolvimento e a segunda maior economia da América do Sul, atrás apenas do Brasil, bem atrás, né? Então, a Argentina benefits from rich natural resources, a highly literate population, export-oriented agricultural sector, and a diversified industrial base. Então, a Argentina tem como, né, como características, né, um país rico em recursos naturais, um país que se beneficia por ter um percentual, né, da sua população, como é que se diz, alfabetizado, tá certo? Tem uma tendência exportadora, né? Tem um setor de agricultura com a tendência forte de exportação, parecido com o Brasil, e uma base industrial bem diversificada, ok? Argentina's economic performance has historically been very uneven, with high economic growth, alternating severe recessions, particularly in the late 20th century, since income distribution and poverty have increased, ok? Então, a Argentina tem enfrentado aí ultimamente, né, digamos assim, um sobe e desce grande, né, momentos de alto crescimento econômico e depois momentos de alta depressão também, né? Nesse momento, inclusive, a Argentina tem passado por dificuldades. Historical growth of Argentina, olha só. Olha como sobe e desce é grande, tá certo? Vamos voltar aqui para onde a gente estava.
Cadê? A gente tem que voltar para cá, né? Vamos lá falar agora um pouquinho da Colômbia. Economy of Colombia, ok? The economy of Colombia is the fourth largest in Latin America, então quarto maior da América Latina, as measured by gross domestic product. Então, em termos de PIB, é o quarto maior. Então, a gente vai ter, provavelmente, a gente vai ter, quase certeza aí, a gente tem Brasil em primeiro lugar, deve ser Colômbia não, gente, México em segundo, terceiro deve ser a Argentina e o quarto deve ser a Colômbia, né? Apesar da Colômbia ter uma população maior que a Argentina, tá? Então, Colombia has experienced a historic economic boom over the last decade. Throughout the 20th century, Colombia was Latin America's fourth and third largest economy measured by real GDP. Okay? And between 2012 and 2020 became the third largest in Latin America by nominal GDP. As of 2018, per capita has increased over $14,000. And change, poverty levels are as high as 65% in 1990, but decreased to under 30% by 2014 and 27% by 2018, decreasing an average 135 per year since 1990. Então, a Colômbia, em particular, né, enfrentou ali um problema sério ali por conta da questão do cartel, né, por conta ali um problema socioeconômico gigantesco ali, por conta daquele momento ali no surgimento dos anos 80 ali do cartel, né? O cartel ali de Pablo Escobar, que era o cartel de Cali, vem depois o cartel de esqueci agora, mas quem tiver Netflix em casa, quiser entender essa coisa da história da Colômbia ali, tem que assistir Narcos, né? Narcos é espetacular, porque mostra ali o surgimento ali no comecinho dos anos 80, final dos anos 70, na verdade, e vem crescendo ali pelos anos 80 e final dos anos 80, começo dos anos 90, atinge o seu ápice ali com Pablo Escobar dominando tudo ali, uma figura histórica, né, ali. E aí a Colômbia, com esse problema, faz uma parceria, né, ali com os Estados Unidos, na época, o governo de Ronald Reagan, né, e ali depois George W. Bush Sr., o pai de George Bush, na verdade. George W. Bush é o filho dos anos 2000. George Bush pai, ali continua essa política de dar uma força ali, de ajudar a Colômbia, ajudar a economia da Colômbia, e ajudar também a Colômbia a eliminar esse problema, porque a cocaína que era produzida era basicamente para exportar para os Estados Unidos, então os Estados Unidos enfrentavam uma epidemia, digamos assim, química, né? E aí nessa parceria, né, a Colômbia e os Estados Unidos vão alinhando as coisas, e aí nessa parceria a Colômbia é muito ajudada aí pelos Estados Unidos e acaba se beneficiando, e aí promove um crescimento bem legal, e você vê uma diminuição aí extraordinária, né, da pobreza de 65% para abaixo de 30%, né? E aí vai ter uma relação interessante, né, no próprio seriado Narcos, porque depois a gente vai ver esse problema ele migrando exatamente para o México, né? E hoje a gente enfrenta tem um problema, tem praticamente uma guerra ali na fronteira ali México e Estados Unidos, exatamente porque a Colômbia meio que terceiriza através do cartel de Cali, né, o cartel de Medellín. Pablo Escobar, o cartel de Medellín, Pablo Escobar é eliminado, assassinado, e aí vem o cartel de Cali que assume isso daí e começa a fazer parceria com os mexicanos. E hoje em dia eu nem sei qual é o cartel que domina isso daí, ou se existe um cartel. A verdade é que a Colômbia continua produzindo cocaína, não na mesma quantidade que produzia, e os mexicanos é quem mais se beneficia, como se eles tivessem terceirizado, né? Então, os lords, digamos assim, eles não ganham tanto dinheiro que antigamente eles mesmos distribuíam, eles ganhavam todo o lucro. Agora, se tivessem repassado, e os mexicanos agora é quem ganham muito dinheiro com isso daí. Então, tem essa inter-relação, tá certo? Então, mais ou menos por aí, boys and girls, ok? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre aqui a questão da economia mesmo, né? Petroleum is Colombia's main export, making over 45% of Colombia exports. Manufacturing makes up nearly 12%, grows at a rate over 10% a year.
Colombia has the fastest growing information technology industry in the world, has the longest fiber optic network in Latin America. Colombia also has one of the largest shipbuilding industry in the world outside Asia. Então, olha, a Colômbia é um país que vem realmente um crescimento, uma crescente bem legal dos anos 90 para cá. E o petróleo ainda responde 45% das exportações colombianas, mas aí, ó, manufaturados, ou seja, manufaturados é uma das melhores coisas que uma indústria pode exportar, porque é produto com alto valor agregado. Ao invés de vender o produto cru, você melhora esse produto cru e dentro desse processo você gera muito emprego, você gera emprego bom, emprego de qualidade, emprego que pessoas qualificadas precisam fazer. E aí você vende esse produto caro, né? Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, aí, o petróleo. Petróleo, sei lá quanto é que está o barril do petróleo. É até bom a gente ver, né? Até por conta da questão oil barrel price. Quanto é que está hoje? $70. É hoje? $70, 69,99 por barril. Então, vamos voltar para cá. Se você, né, o barril é de $70, né? Se você, por exemplo, refina, você pega esse petróleo, você refina, você transforma em plástico, você transforma em combustível, se além de gerar uma cadeia produtiva dentro do país, você quando exportar também traz mais que a gasolina, exportando plástico, exportando roupa, outros produtos derivados do petróleo, você acaba gerando mais riqueza, certo? Vamos voltar aqui agora, novamente, qual o próximo? Tem que falar aqui, a gente falou Colômbia, Mexico and Chile. Então, vamos lá, Mexico and Chile. Economy of Mexico, né? A segunda maior. Mexico is a developing market. It is the fifth largest in the world in nominal terms and 11th large by purchasing power parity, according to International Monetary Fund. Vamos lá, eu acredito que não fala, mas certamente é o segundo da América Latina, né? Então, é o 15º no mundo, tá? However, one of the Latin nations most affected, macroeconomic stability, which has reduced inflation interest rates to record lows, has increased per capita income, rural population and the rich and poor, né? Então, o México, né, sofreu profundamente com a crise mundial de 2008, porque o México tem uma relação direta, né, com os Estados Unidos. Então, qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos reflete gigantescamente no México. Com a crise mundial de 2008, o México sofreu muito, mas de lá para cá tem crescido numa tendência bem legal. Isso fez com que houve uma redução legal da inflação, que as taxas de juros, né, estejam nas mais baixas da história, que a renda per capita, a renda das pessoas tenham subido. No entanto, a gente enfrenta um problema que, inclusive, é um problema que nós brasileiros enfrentamos, que ainda é a gigantesca disparidade entre ricos e pobres, né? A gente tem uma renda per capita. A renda per capita é quantas pessoas ganham em média, mas é uma média. Você tem muita gente ganhando muito, aliás, pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco. Quando você tira a média, dá uma renda legal. Mas esses que estão ganhando muito pouco aqui, a gente precisa se criar políticas para que essas pessoas que estão embaixo comecem a ganhar melhor. E aí você começa a ver resultados socioeconômicos também melhores, tá certo? Você começa a ver realmente assim uma qualidade de vida num país começar a acontecer, tá certo? Ok? Então, esse é um dos grandes problemas, né? Some of the unresolved issues include the upgrade of infrastructure, the modernization of the tax system and labor laws, and the reduction of income inequality. É um país até muito semelhante com os problemas com o Brasil, né? Então, alguns dos problemas é exatamente investimento em infraestrutura acabada e pouca, modernizar o sistema de imposto,
Brasil, né? Sistema tributário Brasil totalmente louco, uma coisa de louco, né? E redução dos índices de desigualdade, tá certo? Então, país, no aspecto econômico, pelo menos, muito semelhante com o Brasil, né? Até no tamanho, um país grande, de proporções aí continentais, é uma população muito diversa, né? Aliás, no tamanho nem tanto, né? O México equivale, sei lá, o Brasil ainda seria o dobro, ou mais do que o dobro, quase 3 vezes o México, mas é um país grande, é um país de tamanho razoável, tá? E vamos lá, finalmente, falar um pouquinho sobre o Chile. A gente não vai falar muito sobre o Brasil, porque o Brasil a gente já fala normalmente aí nas nossas outras aulas. The economy of Chile is a market economy and high-income economy as ranked by the World Bank. It is considered one of South America's most prosperous nations, leading the region competitiveness, income per capita, globalization, economic freedom, and low perception of corruption. Although Chile has a high economic inequality as measured by the Gini index, it is close to the regional mean. Então, a economia do Chile, assim como a economia colombiana se beneficiou da parceria americana, a economia chilena lá atrás fez uma parceria ainda nos 60, anos 70, anos 80, fez essa parceria e se transformou numa economia de mercado, tá certo? Então, economia de mercado é uma economia que tem uma redução aí, um mínimo de participação do Estado, o Estado deixando aí, né, a economia agir por conta própria, aquela história da mão invisível de Adam Smith, né, a mão invisível da economia, tá certo? E aí, por conta disso, é um país que é líder em competitividade, né? Então, alto grau de competitividade, ou seja, em competitividade, o que é que significa competitividade? Infraestrutura legal, né? Sistema educacional legal, ou seja, população com um nível educacional legal, renda per capita legal, liberdade, né, econômica através da globalização legal e uma baixa percepção de corrupção. No entanto, essa teoria, né, globalista, de globalização e neoliberal, né, atua muito pouco nos índices sociais. Então, aí o Chile ainda vai ter um alto índice de desigualdade, né, usando aí o Gini Index, né, que é um index, né, que é usado para calcular a desigualdade, mas é próximo da média regional. Então, está dentro da média regional. O país cresceu muito, você vê. Cresceu muito, mas socialmente ficou aqui dentro da média da nossa região. Então, hoje, muitos economistas, né, anos 70, 80 e 90, era uma febre, a coisa do neoliberalismo, né? O próprio governo Fernando Henrique é um sociólogo, pessoa voltada mais para questões sociais, quando assume a presidência se transforma no neoliberal, tá? O próprio Lula, né? O próprio Lula, o governo Lula aí, o próprio governo do PT, um governo que criou várias, que deu sequência em várias políticas neoliberais, tá certo? E aí a questão da desigualdade ela fica a desejar um pouco, tá certo? Hoje em dia existe um debate se essa seria a melhor solução ou não, mas isso é um assunto para outra aula, tá bom, boys and girls? Então vamos lá, became the country the highest nominal GDP per capita. Então é o maior produto interno bruto por habitante da América Latina, se transformou em 2006. First South American country to join OECD, OCDE, né? Vamos lá, que não fala muito de que depende a economia chilena, tá? And basically that is it. Ok, boys and girls? Então a gente vai ficando por aqui hoje, né? Our homework is for you to choose a country within this region, Latin America, not a country that we studied, like the main ones. You can choose a smaller one, like Peru, or maybe Panama. It's a country that
Uruguay, another one, a smaller country. Make a research about the economy and then post it on our class app, ok? Então, a tarefa de casa é procurar um outro país, não um país muito pequeno, mas de uma economia um pouco menor, e descobrir qual o nicho que essa economia atua, né? Colocar lá no tradutor e depois postar no class app. Ok, boys and girls? Então, have a great weekend, enjoy your weekend, and see you later.